Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vocês chegaram. Vamos começar o 10º semestre do curso de Direito. Depois de quase 5 anos aí, atravessando um período de grande turbulência, principalmente no último ano e meio, vocês conseguiram chegar ao semestre derradeiro. Da minha parte, em processo civil, vocês terminarão o curso estudando procedimentos especiais previstos em leis extravagantes. Durante o primeiro semestre de 2021, durante o 9º semestre do curso, nós vimos diversos procedimentos especiais previstos pelo CPC, tanto de jurisdição contenciosa quanto de jurisdição voluntária. Nesse último semestre, nós continuaremos examinando procedimentos especiais, mas agora procedimentos especiais previstos pela legislação extravagante. Basicamente, o que nós estudaremos ao longo desse semestre? As ações relacionadas a alimentos, as ações relacionadas à locação de imóveis, mandado de segurança individual e coletivo e também ação civil pública. São esses os temas que nós iremos abordar ao longo das aulas deste semestre. E começaremos esses últimos 6 meses do curso tratando das ações relacionadas aos alimentos. Aqui eu peço a vocês um pouquinho de paciência, porque será necessário eu fazer uma pequena introdução antes de começar a abordagem do tema propriamente dita. Bem, as ações de alimentos, elas são regulamentadas pela Lei 5478 de 68. Uma lei aí com mais de 50 anos de vigência e que foi promulgada no auge do período de ditadura militar. Ainda quando vigente, o CPC de 39. Em 68, quando promulgada a lei que cuida das ações de alimentos, o CPC de 73, que é o Código de Processo Civil que antecedeu o atual, ainda nem estava vigente. Portanto, vocês verão, conforme nós examinarmos os diversos dispositivos dessa Lei 5478 de 68, que algumas regras, algumas formalidades do procedimento especial das ações de alimentos encontram-se já ultrapassadas. Há um certo anacronismo em diversos dispositivos da lei de alimentos. Inclusive, esperava-se que no novo CPC, no CPC de 2015, o legislador trouxesse esse procedimento especial das ações de alimentos, que hoje ainda se encontra regulamentado na Lei 547868, para o corpo do próprio CPC, fazendo as devidas atualizações, as devidas modificações no procedimento, a fim de que ele melhor se compatibilize com a realidade atual. Não foi isso, contudo, o que fez o legislador. Ao contrário, o legislador, e disso nós falamos no semestre passado, quando tratamos das ações de família, enunciou expressamente no artigo 693, parágrafo único do CPC, que a ação de alimentos
e também aquelas que versarem sobre interesse de criança ou de adolescente, observarão o procedimento previsto em legislação específica, aplicando-se no que couber às disposições desse capítulo. Ou seja, quando esperava-se que o legislador finalmente promovesse uma atualização no procedimento especial das ações de alimentos, o legislador de 2015, contrariando todas as expectativas, fez questão de expressar no corpo do CPC novo, parágrafo único do 693, que as ações de alimentos continuam regendo-se pela legislação específica, ou seja, pela Lei 5478 de 68, aplicando-se o CPC apenas de modo subsidiário, ou seja, naquilo que não conflitar com as disposições da lei especial. O que isso traz na prática? Uma grande dissociação entre o que diz a lei especial, a Lei 5478/68, e o que é aplicado de fato pelos juízes nas varas de família espalhadas aí pelo território brasileiro. Nós veremos aí ao longo dessa aula e da próxima que o procedimento da lei especial ele é extremamente concentrado e simplificado, né? O réu será citado para uma ação de tentativa de conciliação, instrução e julgamento. Tudo é feito nos termos da Lei 5478/68, num único ato. O réu é citado, se não houver conciliação, passa-se a colheita de provas e ao final dessa colheita de provas o juiz profere uma decisão de maneira muito célere, muito rápida e muito simplificada. Acontece que nós vimos as ações de família no CPC atual receberam um tratamento todo isso diferenciado, em que o objetivo principal é, de todas as formas, propiciar a composição amigável do litígio entre as partes. E para isso, previu-se a utilização daqueles métodos alternativos de solução de conflitos de interesse, especialmente a mediação e a conciliação. Nas ações de família, o que acontece? O réu é citado para comparecer a uma sessão de mediação ou conciliação. Ele sequer recebe a petição inicial, uma cópia, para comparecer esse ato inicial, justamente para não se influenciar com eventuais alegações um pouco mais pesadas, um pouco mais agressivas da parte autora, e com isso se colocar mais à disposição para uma tentativa de solução consensual do litígio. Essa técnica não é uma técnica utilizada pela Lei de 68. Até porque, na época, esses institutos de mediação, de conciliação, eram muito, assim, rudimentares. Não havia uma evolução, um estudo específico dessas técnicas de mediação, conciliação para processos judiciais. Então, o que se vê na prática? Muitas vezes, juízes, ao invés de cumprir à risca aquilo que diz a Lei 5478/68 e designar uma audiência una de tentativa de conciliação, instrução e julgamento, desmembrando essa audiência em duas, criando uma audiência preliminar de tentativa exclusivamente de mediação ou conciliação, muitas vezes essa audiência presidida por conciliadores, né, e não pelo próprio juiz, e muitos casos acabam se resolvendo nessa audiência inicial devido ao desenvolvimento aí da técnica para a condução de sessões de mediação e conciliação. Apenas aqueles casos em que não há jeito de conciliar nessa audiência prévia é que acabam indo
para a audiência una de tentativa de conciliação, instrução e julgamento, que é prevista na Lei 547868. Então, vocês podem estranhar um pouco o fato de que muito daquilo que a lei especial prevê, na prática, ser aplicado de uma maneira um pouco diferente, adaptada. Alguém pode sustentar, mas, professor, isso não contraria o texto expresso do CPC, que diz que as ações de alimentos são regidas pela legislação especial e não pelo CPC? Os juízes que agem dessa forma não estão agindo contra a legem? Não, me parece que não. Até porque o próprio CPC, no parágrafo único do 693, abre uma brecha, né? Diz que as disposições do CPC elas podem ser aplicadas em caráter subsidiário. Se a lei especial não prevê uma audiência, uma sessão de mediação ou de conciliação específica, ela também não proíbe a realização, né? E em causas que envolvem matéria de família, é altamente recomendável, como nós vimos, que se busque a solução mais consensual possível, né, para evitar maiores desgastes entre os envolvidos. Portanto, aplica-se subsidiariamente o CPC, não contrariando explicitamente nenhuma disposição expressa da Lei 547868, e faz-se essas audiências, essas sessões de mediação e conciliação iniciais. Tá bom? Isso eu estou colocando aqui preliminarmente, porque eu acho que é importante, mas quando nós formos estudar especificamente a audiência de conciliação, instrução e julgamento, eu vou fazer as devidas observações comparando aquilo que está previsto no texto legal e aquilo com que vocês vão se deparar na prática quando, a partir do ano que vem, forem atuar aí nas inúmeras varas de família da região, do estado e até do país. Tudo bem? Então, não estranhem se vocês, por vezes, encontrarem alguma discrepância entre o texto da lei e aquilo que vocês já viram, até mesmo estagiando na prática, no dia a dia forense, na realidade das varas de família. Eu vou fazer as devidas observações quando elas se mostrarem necessárias. Ok? Dito isso, feita essa primeira introdução, até que foi longa, vamos passar objetivamente a analisar a Lei 5478 de 68. Bem, vamos começar identificando o objeto e a finalidade da ação de alimentos. A ação de alimentos constitui o remédio processual destinado a garantir ao parente ou integrante da entidade familiar que não esteja em condições de prover o próprio sustento os meios necessários à subsistência. Segundo o ministro Luiz Edson Fachin, do STF, grande autoridade no direito de família, os alimentos devem garantir ao alimentando o chamado patrimônio mínimo, né, atendendo com isso às suas necessidades vitais mais básicas. Os alimentos devem assegurar ao alimentando a alimentação propriamente dita, saúde, moradia, vestuário, lazer, educação, entre outros direitos fundamentais. O objetivo da verba alimentar é preservar a dignidade humana daquele que a necessita. As ações de alimentos, portanto, visam tornar concreto o direito a alimentos cuja
origem estiver fundada no vínculo familiar. E aqui é uma observação importantíssima que precisa ser feita. As ações de alimentos regulamentadas pela Lei 547868, pela legislação especial, são aquelas em que a pessoa que necessita da verba para poder subsistir ostenta ou parentesco ou vínculo de natureza conjugal com o réu. As ações de alimentos tratadas pela Lei 547868 são aquelas fundadas na existência de vínculo familiar. Artigos 1694 e seguintes do CPC. Alimentos com natureza indenizatória, que são devidos muitas vezes por aquele que pratica um ato ilícito que acaba por ceifar a vida de alguém ou mesmo tornar alguém incapaz, deverão ser postulados através de ações de rito comum. Então, imaginemos, o sujeito se envolve num acidente de trânsito e acaba matando um transeunte. O sujeito perde o controle do veículo e acaba atropelando um cidadão que vem a falecer em função desse atropelamento. Os filhos menores desse cidadão falecido certamente terão a subsistência deles comprometida pelo fato do responsável ter falecido, ter morrido naquele acidente. Os seus dependentes sofrerão da maneira mais cruel todos os efeitos causados pelo acidente. Além da dor pela perda de um ente querido, de uma pessoa próxima, ainda seguramente terão dificuldades para se manter em virtude daquela pessoa que faleceu ser um dos responsáveis por prover a subsistência daqueles dependentes. Então, esses dependentes terão direito de ingressar com uma ação de reparação de danos contra o causador do acidente, pleiteando, além de eventuais além do ressarcimento de eventuais danos materiais e morais, também a condenação desse cidadão ao pagamento de uma pensão mensal até alcançarem a maioridade, no caso de filhos menores, ou até o momento em que cesse uma eventual incapacidade que o autor da ação possua e que por isso fazia com que fosse dependente do falecido. Então, esses alimentos eles têm cunho indenizatório e não se confundem com os alimentos que têm origem no vínculo familiar. Os alimentos com origem no vínculo familiar são aqueles que serão objeto de ação de alimentos regulamentada pela Lei 5478 de 68. Alimentos de natureza indenizatória ou reparatória deverão ser postulados pelas vítimas do ato ilícito em ação de rito comum contra o causador do dano. Pessoal, eu não vou, e nem esse é o objetivo da nossa matéria, fazer aqui uma retrospectiva do direito material, né? Vocês acabaram, imagino, de estudar agora, 6 meses atrás, até menos, a obrigação alimentar no âmbito do direito de família.
Vocês sabem que, em princípio, não é todo e qualquer parente que tem a obrigação de imediata de prestar alimentos em favor daquele que necessita. Normalmente os parentes mais próximos é que vão ser responsáveis pelo dever de prestar alimentos. Os parentes mais distantes, como por exemplo colaterais, somente serão chamados a prestar alimentos em função do parentesco se aquelas pessoas mais próximas do alimentando não forem capazes, não existirem ou não forem capazes de arcar com o ônus. E vocês estudaram também que os alimentos, eles são fixados em favor daquele que necessita, levando-se em consideração o chamado binômio necessidade de quem pede e possibilidade de quem presta. Os doutrinadores mais modernos, inclusive, falam em trinômio: necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Seria o terceiro elemento para se fixar o valor mais adequado de alimentos. Isso vocês acabaram de estudar, não é da competência do processo civil, e eu presumo que vocês tenham noção, estejam com a matéria fresca aí. Evidentemente que se tiverem dúvidas eu vou estar à disposição e posso tentar de alguma maneira suprir eventuais lapsos de memória que vocês tenham aí quando forem estudar o tema, tá certo? Então no próximo vídeo nós começamos a falar especificamente sobre o procedimento da ação de alimentos, ok?